Amém? Almoçaram direitinho? Eu também. Comi muito, muito boa. Nossa comida mineira é extraordinária. Me perguntaram, obrigada, se o saquinho acabou de... Ô, Chiqueira, você não terminou? Ainda tem mais alguma coisa no saquinho? Tem. A história da criação não acaba com a criação do homem e da mulher, acaba? E aí, depois do quarto dia, alguém voltou um tiquinho para ver como é que era? Vamos para o final. Veio Adão e Eva, e depois que Deus viu que isso era muito bom, o que aconteceu? Deus, antes de descansar, ele ficou muito feliz com a criação, e após a sua alegria, ele então descansou, né? Então aqui finaliza o saquinho. Quem fez esse material foi o Abimael, ele faz materiais para a PEC. Então você encontra o Abimael no Instagram, ou se não conseguir, você me adiciona no Instagram, que eu mando para você o link e o telefone do Abimael também. O meu Instagram é Tia Keila, Tia normal, Keyla. Eu comecei a falar a minha formação e não terminei para vocês. Sou pedagoga, trabalho na área da educação há 22 anos e na educação cristã há 24. Então, eu estou envolto à área do ensino, do aprendizado. E a minha especialização, como eu falei para vocês, é em prevenção de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Sou especializada em educação emocional, educação sexual e prevenção de abuso. Sou capacitadora Claves Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma metodologia cristã que vem da Juventude para Cristo, que chegou no Brasil em 2005 e que trabalha com oficinas de prevenção. Você acha que acontece abuso sexual dentro das igrejas? Sim? Sério? Mas como assim que acontece? Aqui não é lugar santo, mas vem pessoas doentes, sim ou não? Vem pessoas doentes. Então, por isso, esse assunto é mais espiritual do que a gente imagina. E na mensagem que nós iniciamos a nossa palavra na nossa palestra anterior, nós começamos com ai daquele que fizer tropeçar uma criança. Eu lembro também de uma palavra do nosso professor querido, que ele disse sobre uma palavra que eu uso muito, óbvio. Fala comigo, óbvio. O que é óbvio? É o óbvio. É aquilo que a gente acha. É óbvio. É claro, isso é lógico. Mas no que tange a infância, principalmente a infância, mas isso serve para todos nós que já crescemos. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser falado. É óbvio para você? Então fale. Por ser óbvio, você precisa falar, principalmente no que diz respeito à proteção infantil, no que diz respeito a chegarmos primeiro. Só que antes de qualquer outra forma de ensino para vocês, eu quero trazer aqui portas que nós temos no nosso corpo. Quem sabe quais são as portas que nós temos no nosso corpo? Quais são as portas que Deus criou no nosso corpo para a gente sentir o mundo? Deus criou o nosso corpo, não foi? Então vamos lá no sexto dia da criação. Deus criou o corpo. E aí Deus fez no corpo portas. Quais são as portas que Deus fez para a gente sentir o mundo? Ah, parabéns. Visão. A gente vai voltar lá no primeiro ano do ensino, né? No nosso ensino da alfabetização. Visão. Nós usamos bastante o paladar aqui, né? Tem um tempinho. Eu estou sentindo uma delícia. Então fala comigo. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Eu amo a assembleia porque a gente faz no coral. Daqui a pouco vai separar as vozes e vai ficar melhor. 1, 2, 3 e... Visão, audição, olfato, tato, paladar. Então essa parte, visão, audição, essa parte. Olfato, tato, paladar.
Fechou? Agora fala comigo. Todo mundo tem um corpo. Todo corpo tem sentido. Todo sentido tem sua função. Mas não faz nenhum sentido se eu não uso o meu corpinho para adorar aquele que me... Então agora a gente vai fazer gesto, porque eu trouxe presente. Tá? A gente precisa se levantar, porque senão vocês vão dormir. Então se levantem, por favor. Vamos lá? E eu vou entregar de presente nesse louvor os ensinamentos de Jesus para conexão de mundo real para uma família que fizer mais bonito. Ó, já tem gente que já pegou a bênção do lado de cá. Como é que tá esse lado aí também? Animado? Então eu quero ver também se vai ser assim. Olha, eu trouxe bastante material que traz conexão em família. Material abaixo de R$50 que você adquire e você vai ter ensinamento bíblico de maneira que a criança... Como que criança aprende? Vocês não aprenderam, não? Como que criança aprende? Brincando, fazendo, brincando. Então, é brincando que vocês vão ensinar as verdades bíblicas e tudo que você precisa ensinar para a infância. Então, todo mundo agora assim, ó. Todo mundo tem um corpo. Todo corpo tem sentido. E todo sentido tem sua função. Mas não faz nenhum sentido se eu não uso o meu corpinho para adorar aquele que me... Meu esposo, porque tem que ter figura masculina no departamento infantil. Quem está entendendo aí? Glória a Deus, Jesus. Toca nos homens para ganhar uma geração para o Senhor. Senhor, toca nos homens para entender que ministério infantil é a obra maravilhosa do Pai. Que Deus toque aí em homens segundo o coração de Deus para estar conosco. Então, pessoal do som, toca aí para nós. A outra música, tá? Todo mundo tem um corpo, eu quero ouvir vocês. Vai, ó. Todo mundo tem um corpo. Todo corpo tem sentido e todo sentido tem sua função. Mas não faz nenhum sentido se eu não uso meu corpinho para adorar aquele que me criou. Que lindo, vocês estão arrasando. Agora, tudo que eu fizer e o Daniel, faça você também. Assim, ó. Os olhos foram feitos para enxergar aquilo que acontece em qualquer lugar. Eles fazem parte da visão, são as janelinhas do meu coração. Agora sim, ó. Será que você já ouviu falar do sentido que chamamos paladar? Com a língua eu posso experimentar o quê? Sabores variados e me delicia. Todo mundo tem, vai lá. Todo mundo tem um corpo. Tá bonito. Todo corpo tem sentido e todo sentido tem sua função. Mas não faz? Mas não faz nenhum sentido se eu não uso meu corpinho Para adorar aquele que me criou. olfato, tato, paladar. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Olfato, tato, paladar. Olfato, tato, paladar. Ó, olfato é o sentido do nariz. Dá pra sentir o cheirinho? Ele eu sinto Não cheiro. estamos vencidos ainda, né? Ouvidos, ó. Ouvidos fazem parte da audição. Escuto o mundo inteiro com muita emoção. Agora, pertinho do seu amigo, você vai cantar assim, ó. Tatu, tatu, tatá. O sentido do tocar. Tatu, tatu, taté. Com ele eu uso a mão e o pé. Tatu, tatu, tati. Abraço quem está aqui. Tatu, tatu, tató. Pulo e danço de um pé só. Todo mundo Tem um corpo, todo corpo tem sentido e todo sentido tem sua função. tá bonito, mais forte. Mas não faz nenhum sentido se eu não uso meu corpinho Para adorar aquele que me criou.
de novo. Vamos ver quem vai fazer mais bonito, o lado A ou o lado B? Vamos lá. Tatu, tatu, tatá. O sentido do tocar. Tatu, tatu, Taté. Com ele eu uso a mão e o pé. Tatu, tatu, tati. Abraço quem está aqui. Tatu, tatu, tatá. Pulo e danço de um pé só. Tatu, tatu. o sentido do tocar. Tatu, tatu, taté. Com ele eu uso a mão e o pé. Tatu, tatu, tati. Abraço quem está aqui. Tatu, tatu, tató. Pulo e danço de um pé só. Pra terminar, todo mundo junto. Todo mundo tem um corpo, todo corpo tem sentido e todo sentido tem sua função. Mas não faz? Mas não faz nenhum sentido se eu não uso meu corpinho Para adorar aquele que... que me criou. Palmas, palmas e palmas! Vocês arrasaram! Agora deixa eu entregar o presente. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Não tô sentindo o que vocês querem. Não tô... Podem sentar. Tem uma criança aqui. Desse lado de cá agora. Olha, oh Deus, oh dó. Criança até com a mãozinha quebrada assim. Eu, tia Keila. Você merece, mas não carece agora. Como que minha criança internada chama? Que está internada, assim, todo com um terno bonito. Como é que o senhor chama? É presbítero, pastor? Eurides. Presbítero Eurides! Aplausos para ele! O presbítero Eurides arrasou. Tô vendo ele. Olha, não acredito que ele vai até o final, não. E ele foi até o final, firme. Então, o Senhor ganhou aí os ensinamentos de Jesus para continuar adorando a Deus com alegria e ganhando o coração, não só das crianças que estiver na sua casa, mas de todas as outras que o Senhor tiver acesso. Em nome de Jesus, esse é o nosso papel. Uau! Agora vamos lá. Nós temos um corpo, correto? Correto? Nós temos um corpo? Todo corpo tem sentido, correto? Então agora a gente vai, nesse segundo momento, com a prática, mostrar como que nós podemos proteger uma geração que pode estar em perigo dentro das igrejas também, em todo o ambiente que ela estiver. Eu trouxe alguns dados só para que você possa entender a nossa luta. Amigo, você pode jogar o slide na tela, para a gente poder, junto com eles, recapitular alguns dados importantes para que você entenda a razão de saber esse tema. Pode voltar os slides. Isso. Voltei. Lê para mim esse dado. Que acessam pela primeira... O que é pornografia? O que é pornografia, gente? Não tenha vergonha de falar o que é, não, porque se você perguntar para as crianças, elas respondem para vocês. Fique com medo, não. Isso aqui a gente está falando da realidade que a gente está vivendo com a tecnologia que nós temos nas mãos. O que é pornografia, irmãos? Tudo que contenha nudez, ou às vezes não. Porque às vezes não tem nudez, mas tem danças pornográficas. Então também... Tem alguns shows por aí que não é sem roupa. É com roupa e o sexo é explícito. Porque a dança e a forma de dançar é mostrando como se faz sexo. Então a pornografia, ela está interligada a toda essa cultura. Nós estamos vivendo uma cultura pornográfica, sim ou não? Sim. Nós já vivíamos isso, sim ou não? Isso, eu quero que vocês respondam sim. Mas nós, às vezes, não estávamos inteirados dessa cultura pornográfica porque a gente estava fora dela. Porque a gente não podia assistir televisão. Quem aqui passou na época, viveu na época nossa, que não podíamos assistir televisão porque era pecado? Eu também. Quando eu cheguei também era... Qual eram os programas que mais... Quem já ouviu falar da banheira do Gugu, uma coisa assim? O que era aquilo? Domingo à tarde, sim ou não? Mas onde a gente estava?
Na igreja. Às vezes, né? Não na igreja, mas estava. Nós não estávamos. E aí a gente não agiu para que isso. E aí a gente foi deixando as coisas. Mas a igreja é o quê? O que nós somos? Luz e o sal é para não apodrecer. Então, enquanto nós estivermos na terra, nós não podemos deixar a terra apodrecer, porque nós somos o sal da terra. Por isso, a gente não pode se omitir. A gente precisa agir. E a nossa ação, ela é uma ação informativa. O que a Bíblia diz que o povo perece? Por quê? A Bíblia fala claramente, o povo perece porque o povo não tem conhecimento. A falta de conhecimento faz o povo perecer. Por isso, vocês não vão morrer por falta de conhecimento, em nome de Jesus. Vocês vão ajudar outras pessoas a terem esse conhecimento. Aqui a gente está percebendo que 10 anos é a média de idade das crianças que acessam pornografia pela primeira. Mas eu sei que o Cyfernet vai ter muitos outros dados para a gente, que essa idade tem diminuído muito mais do que já está. Principalmente após a pandemia. Cerca de 366 crimes cibernéticos são denunciados por dia no Brasil. A maioria das vítimas encontradas em materiais de abuso sexual infantil online são... Qual a idade? Qual a idade? E aí? Nós temos que ficar calados diante do ensino preventivo para as crianças? Não. Se a igreja se omite nisso, qual a outra instituição que vai se preocupar verdadeiramente com a infância? Por isso, nenhuma. Por quê? Porque eles querem um mundo pornificado. O desejo do diabo, do mal, que usa todos aqueles que estão aí no progressismo, é fazer com que tenha uma geração pornificada, porque o que uma geração apoia ou se omite, a próxima pratica. Então, o desejo é que todos tenham acesso a conteúdos pornificados. Porque eles justificam ser cultural. Mas a cultura não ultrapassa a proteção da infância. Guarda isso, escreve isso. Porque você vai ter que lutar muitas vezes com a escola dos seus filhos que vão passar músicas pornográficas. E você não vai precisar pegar a Bíblia para ir lá dentro. Porque senão vão te chamar de retrógrafo, vão te chamar de fundamentalista. Você ainda pode pegar a lei, porque ainda está a nosso favor. E você vai dizer, o ECA diz que criança não pode ter acesso ao que é obsceno, pornográfico e erótico. Se uma música é obscena, pornográfica e erótica, ela é adaptável para criança? Não. Ponto final. Guardem esses argumentos, anotem esses argumentos. Porque nós precisamos ter ferramentas e estratégias para vencer a guerra cultural que nós estamos. E eles precisam saber que tem uma igreja instruída. Tem uma igreja que não é boba. Tem uma igreja que sabe orar e sabe agir. Tem uma igreja que não vai se conformar com esse mundo, mas vai renovar a sua mente pela bondade e a palavra do Senhor. E é esse o nosso papel. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que nós não precisamos agir nesse âmbito. E aí eu falo para você como alguém que luta diariamente para que crianças e adolescentes não sejam abusados. E o principal campo que eu preciso trabalhar é dentro da minha casa cristã. Por quê? Vou mostrar para vocês mais dados. Entre janeiro e abril de 2023, o Disque 100 dos Direitos Humanos registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil. O número mostrou o aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2022. Cyfernet divulgou esses dados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, que trata de 2022, coloca que a explosão de violência sexual no Brasil foi o maior registro da história. 74.930 vítimas. 56.820 estupros de vulnerável. Gente, isso são dados de notificações. A subnotificação é muito maior do que a notificação, porque ainda existe pessoas que não conseguem fazer a denúncia. Tem gente que acha que se denunciar é algo que não é positivo.
E eu digo para você, se você sabe de alguma situação de violação de direito e você não denuncia, você está sendo omisso. A omissão é conivência. Quando você pensa em denúncia, você pensa em informar o que está acontecendo. Quando você informa, quem vai investigar não é a gente, nós não somos investigadores. Se eu tenho uma suspeita, o meu papel é fazer a denúncia, quem vai investigar é o poder público. Eu sei que é complexo porque há muitas falhas na rede, mas o nosso papel a gente tem que fazer. E trabalhar junto a pessoas que são responsáveis pelas leis, como nós temos aqui uma deputada, vocês vão ter eleição de vereador, de prefeito. É preciso analisar. Nós não temos, a igreja não pode envolver com corrupção, mas a igreja precisa envolver com política. Política faz parte da nossa vida. E principalmente no que tange o quê? A proteção da criança. É lá que as leis são colocadas ou retiradas. É lá que a gente vê, infelizmente, uma supervalorização que está acontecendo agora dos ladrões. Das pessoas que agora vão o veto das saidinhas foi vetado, as saidinhas. De pessoas que saem para matar outras. Quantos aí a gente já viu? E aí afeta diretamente no que eu faço. Por quê? Os abusadores que são presos, aconteceu na minha cidade. Uma tia me procurou, não conversei isso com a Lelê. Uma tia me procurou no meu Instagram, falou, tia Keila, eu preciso de ajuda. Você é aqui de Contagem, não é? Eu falei, sou. Tia Keila, minha sobrinha foi abusada faz 7 meses. A minha sobrinha foi abusada pelo namorado da minha irmã. Elas vieram de outro estado para Contagem. A irmã conheceu esse cara, brigou com ela, foi morar sozinha com ele e com a filha. Dormiam no mesmo colchão. A filha contou que ele estava tocando nela. Ela não acreditou, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Ficou atenta. Passou uns 2 dias, ela acorda à noite. Nem o namorado e nem a filha estavam no colchão. Ela foi para a sala e pegou o namorado abusando da filha. Ela liga para a polícia, denunciou, o cara foi preso. Só que passou-se 6 meses, ele foi solto porque ele vai agora esperar o julgamento E a filha até hoje não foi atendida pelo psicólogo do Conselho Tutelar do CREAS. Então você percebe que para o criminoso tem uma proteção e para a vítima não tem um olhar. Isso passa pela política, gente? Passa sim ou não? Então, por favor. A gente precisa ter responsabilidade com a nossa visão. Se nós somos ministros do Senhor, porque nós somos ministros do Evangelho, vocês são professores. Nós precisamos ter um compromisso com tudo que envolve a proteção da infância. Na nossa Constituição, o único ponto que fala de prioridade absoluta é a proteção da criança. Nenhuma outra proteção se passa pela absoluta prioridade, somente a proteção da infância. Por quê? Porque eles são os mais vulneráveis que nós temos. Se existe um público vulnerável, é o público infantil, são seus filhos. São os alunos que você cuida. Então eu quero trazer esse gancho. Eu estava conversando com os pastores do Conselho de Pastores de Contagem na semana retrasada. E aí um pastor falou, tia Keila, é muito difícil para a gente denunciar. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, porque traz escândalo para a igreja, tia Keila. Aí eu falei para ele, vamos olhar para o outro âmbito, pastor? Vamos mudar essa cultura de achar que é um escândalo para a igreja? Porque se uma igreja está denunciando um abuso, essa igreja está mostrando que a prioridade dela é o quê? A verdade. O escândalo já aconteceu. Qual foi o escândalo? Uma criança ser abusada. Isso foi o maior escândalo que já aconteceu. Agora, eu denunciar um abuso que aconteceu com medo de ter um escândalo, isso não procede. Isso é o diabo que quer distorcer para a gente poder passar a mão sobre gente, não sabe, quando a gente reflete, quando a gente traz essa reflexão, gera o sangue fica fervendo. Por quê? Porque a gente precisa, você entende? Eu quero ir numa igreja que eu sei que não vai passar a mão na cabeça de alguém que vai abusar de alguém. Você entende? E eu vivo isso. Então eu sei diversos casos de situações que foram tampadas com medo de escândalo. O escândalo já aconteceu. E outra coisa, quando você está
trazendo à tona um crime, você está dando a oportunidade do criminoso de entender que ele fez um crime. Que ele agiu criminalmente, ele precisa responder criminalmente. E eu não sei se vocês sabem desse dado, mas 50% dos abusadores de crianças e adolescentes já foram abusados sexualmente na infância. 35% deles já sofreram violência de alguma forma, emocional, física, cognitiva, já sofreram de algum tipo de violência. Por isso, fala comigo, é importante, desde a base, trabalharmos a proteção integral dessa geração. Muito bom. No ano de 2000, o mercado da pedofilia movimentou 5 bilhões de dólares, vitimando 7 milhões de crianças por ano no mundo. O crime virtual, lê comigo essa outra parte, porque eu quero que vocês gravem isso. O crime mais denunciado no Brasil entre janeiro de 2006 e outubro de 2012. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estava palestrando para os adolescentes da minha igreja. E no momento, a gente convidou diversos adolescentes de outros lugares também, estava cheio a casa. E aí eu falei para eles, vocês sabiam que menores de 14 anos não podem fazer sexo? Aí eles olharam assim um para o outro, principalmente os visitantes, mas alguns da igreja também. Mas e se for consentido? Aí eu olhei e disse, mesmo se for com consentimento, o nosso Código Penal diz que é estupro de menores de 14 anos, não tem nenhum tipo de maturidade psicológica para ter relação sexual. Olhe para mim, não tenha dúvida que os seus adolescentes, que o início ali também, né, os juniores, vamos pegar eles ainda, vai para os primários também, mas vamos pegar os juniores, para vocês ficarem mais, já estão querendo praticar. Porque nós estamos vivendo uma cultura pornográfica. Aumentou em 360% o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas, sem roupa. Assim como Adão e Eva foram lá e pegaram as folhas de figueira para tapar suas partes íntimas, as crianças e os adolescentes estão tirando as suas roupas para postar foto nu. Qual o conceito que essa criança tem sobre respeito? Qual o conceito que ela tem sobre o valor do seu corpo? Está sendo trabalhado isso com eles? Está sendo trabalhado dentro da criação, como Deus fez algo tão específico e especial, que é o nosso corpo precisa ser protegido? Tem tempo para todas as coisas, existem regras, mas isso precisa ser falado aonde? Na nossa casa, na nossa mesa, explicando diariamente na hora do banho, ensinando para o seu filho como que higieniza o corpo para você não precisar mais colocar a mão e ele conseguir fazer sozinho. E aqui eu estou falando para os menores. A gente precisa falar o óbvio. Fala de novo comigo. Eu preciso ensinar o óbvio. Isso é fato. Quem está ensinando para os nossos meninos e meninas? A pornografia. A pornografia tem sido a educadora sexual de crianças e adolescentes. Olha, existem pesquisas nos mostrando que crianças e adolescentes acessam a pornografia por curiosidade. Por que eles acessam? Eles querem saber como é que é o relacionamento entre homem e mulher. E aí eles vão acessar para poder descobrir isso e viciam em pornografia. A pornografia é viciante tão quanto as drogas. A pornografia afeta nosso cérebro na principal área de tomada de decisões. O que é uma geração que não tem maturidade para tomar decisões? Que futuro nós vamos ter? Vocês viram, passando no jornal por esses dias, um grupo de estudantes de medicina que fizeram uma masturbação no meio de um jogo de meninas na faculdade? Vocês chegaram a ver isso? Um grupo de meninos fizeram uma masturbação coletiva num jogo de meninas. Isso é natural, gente?
Isso é resultado de uma geração sendo educada pela pornografia. Essa realidade afeta a igreja? Uau! Deturpa quem são. E eu estava ministrando para a Assembleia de Deus lá no Serra, lá em BH. E um pai pediu a palavra. Tia Keila, eu preciso falar. Ele pegou o microfone, pastor. E falou, tia Keila, o meu pai me apresentou pornografia porque ele disse que eu precisava aprender a ser homem. Os pais eram cristãos. Estavam na igreja. Mas é uma cultura que acha que para ser homem precisa ver. Olhe para mim, não se assuste. Uma professora do Ministério Infantil me mandou mensagem há 3 meses atrás. Tia Keila, eu preciso de ajuda. Participei de uma palestra sua. Eu fui abusada na infância. O abusador colocava pornografia para que eu pudesse assistir. Eu não consigo sair, me ajuda. Ela cuida dos meninos. Essa realidade está afetando as nossas casas, as nossas igrejas. Mas em nome de Jesus, o conhecimento vai libertar hoje. E a sua casa será protetiva. Você será intencional e Deus te dará visão. Aleluia. A minha oração é para que Deus abra a tua visão. Porque nós vamos chegar primeiro, é esse meu trabalho. O meu trabalho é fazer com que não precisamos acionar conselho em nome de Jesus. Porque as crianças vão aprender a se defender e a se proteger. Porque você pode não estar em todo lugar, mas o seu ensinamento vai onde você não pode ir. Você não vai poder estar na escola, você não vai poder, mas o seu ensinamento intencional vai. Mas como vai ter ensinamento intencional se nem o nome correto da parte íntima as crianças estão sabendo dentro de casa? Qual o nome correto da parte íntima na sua casa? Parte íntima dos meninos, cada família tem um nome. Parte íntima das meninas, cada família tem um nome. E aí? Por que ocultar o nome correto? Cabeça é cabeça, mão é mão, perna é perna, mas a parte íntima não. Aí um abusador, que na casa da família a parte íntima era chamada de florzinha, abusou da menina, ela chega em casa contando para a mãe, fala, mãe, mexeram na minha florzinha. E quando a mãe, como assim? O abusador, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou transmitir esse dado, mais ou menos 85% a 90% dos abusos acontecem no meio familiar. Esse abusador sempre ao redor, olha só, a gente estava no parque, a gente pegou umas florzinhas para trazer para você, mas não teve jeito, a gente acabou esquecendo. Sempre desconversava, mas até que a mãe entendeu que aquilo era um sinal que a filha estava dando, ficou atenta e pegou o abusador abusando da filha. Nós precisamos falar o nome correto das partes íntimas. É pecado? É pecado você se omitir. É pecado você fingir que essa parte não foi Deus que criou. Aí vem, como eu já deixei bem claro para vocês e eu mostrei didaticamente, o diabo hoje vem, não importa com qual parte íntima você nasceu, você pode ser o que você? Seu corpo, suas? Mentira do diabo. Mas quem vai mostrar essa mentira para os seus filhos? Levanta a mão, porque é você. É você que vai ensinar. E você vai ajudar os pais dos seus alunos a ensinar também. Vai chamar eles para uma conversa. Qual que é o nome correto da parte íntima dos meninos, pessoal? É tênis. Quando eu descobri que eu tinha que ensinar para os meus filhos, e olha que eu sou pedagoga. A pessoa acha que sabe, né? Quando eu fui mergulhar nesse ensino, fui para Recife, fui estudar. Falei, gente, o nome correto da parte íntima meu filho não sabe. Cheguei em casa, sentei com eles, falei, filhos, a mamãe chegou do curso. Sempre que você chega do curso tem uma coisa nova, né? Senta aqui, meus amores, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí sentaram assim, eu acho que tinha 4 e 8. O David de 8 já, né? Agora o Danilo não. Aí eu, filhos, vocês não têm bililiu. Aí o Danilo olhou assim, tipo assim, mãe, eu fiz xixi agora, estava tudo bem. Falei, não, filha, a mamãe falou errado. Desculpa, respira. Você tem bililiu, mas o nome não é bililiu. O nome é? Aí ele, tênis? Eu falei, não, filho, não é tênis, não, é P, com P, pênis. Então tá, tudo bem. E foi brincar. Foram para a escola, alguém chuta
a parte íntima dele. Ele chega lá na diretoria, tia Sara, tiraram o meu pênis. Aí a Sara, tia Keila, o Danilo já sabe o nome certo da parte íntima dele. Eu falei, pois é, filha. Olha como é que nós é pedagoga há tanto tempo e a gente não sabia disso. A gente está trazendo aí um nome pejorativo para uma parte tão especial do corpo humano. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Glória a Deus mesmo, irmã. Porque se vocês saírem daqui entendendo isso, para mim eu ganhei a viagem. Valeu as 7 horas de vinda, as 7 horas de volta, o meu tempo aqui com vocês, deixando os meus filhos lá, minha casa. Valeu a pena. Porque assim eu sei que os seus filhos vão ter conceitos verdadeiros, que é a palavra que nos traz. Do óbvio que o diabo está vindo para distorcer, porque a gente se omitiu por muitos anos sobre isso. Vocês já ouviram a história da criação falando que o Adão e Eva ficou nu? Vocês já ouviram trazendo esse conceito que é necessário trazer essa desmistificação disso? E a gente precisa falar o nome correto, falar que tem pessoas que querem mexer, tem pessoas que querem ver você sem roupa. Não pode, você não pode ver as pessoas sem roupa e nem as pessoas verem você sem roupa. Tem adolescentes presos com chantagens e com ameaças, como a Alê falou, ameaçados de morte, crianças e adolescentes, porque o abusador pega as fotos, começa pegando foto do pé. Porque tem abusadores sexuais que sentem prazer com a foto do pé. Dá para você entender como que o diabo tem distorcido as coisas e feito... Mandou do pé, não aconteceu nada. Pega da mão, pega do ombro, pega da cabeça. Agora das partes íntimas. Quem está entendendo, levanta sua mão e diga, eu serei intencional. Eu serei intencional. Eu sei que é difícil porque é algo que não foi ensinado para gente. Agora eu vou contar algo para vocês muito pessoal. E eu preciso falar, porque eu não é em todo lugar que eu falo. Mas o Senhor está me tocando para falar, então eu vou falar. Estudando sobre isso, eu fui perceber que eu também fui abusada na infância. E eu descobri o abuso através dessa lâmina. O que está acontecendo aqui? Não sei se está dando para ver, né? Está distante, né? Tem um senhor abaixando o zíper da calça e mostrando a parte íntima para uma criança. O amigo já está mostrando aí. E aí eu me lembrei que aos 7 anos de idade, o meu avô fez isso comigo. O meu avô mostrou a parte íntima dele para mim, lá no interior, onde a gente ia todo final de semana. Meu avô não morava junto com a minha avó. Ele sempre foi aquelas pessoas que cuidavam de fazendas. Então, ele ficou por muitos anos morando nas fazendas. Quando ele parou de trabalhar, ele foi morar em uma casinha separada. Um dia, eu estava visitando meus avós e eu com a minha prima brincando. Ele faz isso, subindo da casa da minha avó, desce o zíper da calça e mostra a parte íntima para mim. Eu saí correndo, desesperada. Falei, gente, meu avô tá doido. E a minha prima rindo. Falei, gente, a Simone também tá doida, como assim? Ela tá rindo. Quando passou, os anos se passaram, porque eu não contei, nunca conversamos sobre isso em casa, minha mãe nunca tinha falado. Eu ia contar algo que o meu avô fez, eu tinha que respeitar meu avô. Eu sempre aprendi a respeitar os mais velhos, eu não podia nem responder, eu não podia falar nada, porque eu tinha que respeitar os mais. Quem abusa das crianças? Sempre é pessoa que tem uma idade mais velha, não é só os idosos, não, é sempre alguém que é mais velho do que a criança. Então a gente não pode ensinar uma obediência cega. Gente, aqui eu tenho aula para 6 horas, eu estou tentando passar em 1 hora. Mas eu quero que vocês compreendam algo. O meu avô, ele não era uma pessoa ruim. Eu amo o meu avô, ele já faleceu. Só depois que ele faleceu que eu tive coragem de contar para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, deixa eu te contar o que aconteceu. A minha mãe me relata que haviam pego situações muito degradantes que aconteceram dentro da casa do vovô com outras pessoas. E sabe o que eu penso? Todos os dias que eu me levanto, eu preciso ajudar as crianças a saberem o que pode e o que não pode. Porque se eu tivesse esse conhecimento, eu poderia ter salvo as outras pessoas que passaram por situações muito piores que a minha. E eu sei que aqui dentro
tem pessoas que já sofreram abuso também. Eu sei que aqui dentro tem homens e mulheres, porque não se assustem. Mulheres também abusam. O feminismo quer trazer uma santidade para a mulher que não existe. A mulher é tão ruim quanto o homem. O que nos traz diferença é o amor de Cristo por nós, que nos faz santos como Ele é santo. Mas não existe mulher santa e nem homem santo. Só aqueles que buscam a presença de Deus para ser santo. Mas a maldade está no ser humano. E hoje a gente tem uma lei que quer usar com o que a mulher fala e está falado. E isso é muito prejudicial. Porque eu estou vendo mulheres utilizando desse direito para benefício próprio. E as verdadeiras vítimas não estão tendo coragem de denunciar. Quem está vendo isso também ou é só eu? Se for também está tudo bem. Mas eu quero deixar claro para vocês que nós precisamos conscientizar e trazer conceitos. O óbvio precisa ser falado. Tem famílias dando beijinho na boca das crianças. A criança que recebe carinho dos pais com um beijo na boca, o abusador vai querer beijar e ela não vai ter resistência. Porque a criança não sabe diferenciar quem pode e quem não pode. Eu estou atendendo crianças na escola que eu trabalhei, que eu tenho que voltar lá para dar as palestras, que está replicando o beijo na boca que recebe da mãe na hora de deixar o filho na escola, nos amigos da escola. Então a gente precisa ter cuidado com grandes e pequenas coisas. E o ensino para a proteção é regras diárias. O que você pode dizer para os seus filhos, por exemplo, para protegê-los? Eu trouxe aqui 4 regras de proteção. As professoras que me ajudam. Ela falou, tia Keila, me chama para te ajudar, eu chamo. Preciso de mais uma, isso. Pode ser só as 2, que aí cada uma segura um. O que você vai poder ensinar para o seu filho que você vai sair daqui hoje com a prática? Você primeiro vai levar o kit Protegidos, porque aqui no kit a gente tem canções. Essa canção que nós cantamos, Brincando a gente aprende. A canção dos sentidos, a canção do Deus criou meu corpo, e a gente fala que Deus fez as partes íntimas com muito zelo. Você já ouviu alguma música que fala que Deus criou a parte íntima? Eu também nunca tinha ouvido. Quando eu fui pedir ajuda para que o compositor nos ajudasse nessa composição, ele disse, tia Keila, eu já fui abusado na infância e nunca tive ninguém que pudesse me pedir uma música sobre isso. Eu quero te ajudar nesse projeto. Olhe para mim. Jesus se preocupa com as crianças. Você vai ensinar seu filho que se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, ou pedir fotos, ou fazer qualquer coisa que possa ferir seu corpo, ele vai dizer? Fala mais alto. Seu filho pode dizer não? De verdade? Estava pregando no Espírito Santo e uma mãe falou, tia Keila, na minha casa o não é proibido. Eu falei, então o seu filho não vai dizer não para o abusador também. Porque se na sua casa ele não pode dizer não, é falta de respeito. Preste atenção. Não estou dizendo que a criança tem que dizer não e a gente tem que... Tudo que ela falar não, a gente vai aceitar. Mas ela tem que entender por que não, o não dela não pode ser aceito. Educado a trabalho, sim ou não? Ela pode dizer não, então, para o abusador? Sendo o avô? Pode ser o professor? Pode ser qualquer pessoa? Porque o abusador está em todos os lugares, mas a proteção também está. E na sua casa a proteção é real, amém? Glória a Deus. Pode também fazer o quê? Segura as 2, que ela vai segurar 2. 1, 2, isso. Ela pode também fazer o quê? Parabéns, ela pode dizer não e ela pode? Socorro, me ajuda, ei! Porque às vezes pode que não esteja com a boca tampada. A terceira... Correr. Ela pode correr, pessoal? Criança, você pode correr. E outra coisa que você pode fazer também. O que essa figura remete a você? Essa aqui. Contar para quem? Um adulto de confiança. Fala comigo, contar para um adulto de confiança. Porque muitas vezes pode ser que não seja a mãe. Na minha cidade de Contagem, nessa terça-feira passada, uma mãe foi presa. Por quê? Ela estava abusando do seu filho de 12 anos, filmando os abusos e vendendo no WhatsApp e no Facebook por 10 a 50 reais para suprir o seu vício de cocaína. Quem está entendendo o desafio gigante que nós temos nessa geração? Começa em nós, em nome de Jesus.
Pessoa de confiança. Faz assim com a mão, porque você vai entender se você é de confiança. Levanta sua mão, porque é didático isso. Uma pessoa de confiança me ama, me ouve, acredita no que eu falo, se preocupa com os meus sentimentos e emoções, me ajuda a sair de situações difíceis. Isso é uma pessoa de confiança. Quem é uma pessoa de confiança aí? Levanta sua mão e dá glória a Deus. Você vai ouvir mais suas crianças, você vai honrá-las, você vai ouvir, acreditar, se preocupar com sentimentos e emoções. Não é mandar engolir choro. Não é mandar, não precisa chorar porque não doeu. Quem caiu? Quando a gente fala assim, para de chorar, nem doeu. Quem que caiu? A criança. Como é que você sabe que não doeu? Foi no corpo de quem? No seu? Então vamos pensar sobre isso. Gente, eu estou dando em 1 hora, assim, uma aula de 6 horas que eu precisava ter mais tempo com vocês. Mas se vocês entenderem esses conceitos principais, para mim já valeu a pena. Levanta sua mão de novo, porque você vai guardar as características de uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança. Fala comigo. Me ama. Me ouve. Acredita no que eu falo, porque não adianta só ouvir. Se preocupa, meus sentimentos e emoções, e me ajuda a sair situações difíceis. Aplausos para as pessoas de confiança que eu estou mandando embora hoje para casa. Cheios de fatores de fortalecimento. Obrigada, meus amores, pela ajuda. Então aqui eu tenho diversos pontos para trabalhar com vocês sobre esses conceitos preventivos e protetivos. Lembrando que a todo momento a gente precisa mostrar para as nossas crianças que o mal, ele também quer achar lugar no nosso coração. O mal, ele quer achar lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus está à porta. E quando a gente abre a porta para Jesus, ele nos ajuda a sair de situações difíceis também, com pessoas, seres humanos para nos ajudar. E esses seres humanos que ouvem um relato de uma criança que sofreu abuso, que passou por um momento de violação de direito e não acredita, não é um ser humano de confiança. E eu estou pregando para seres humanos de confiança em nome de Jesus. Eu quero que você me ajude a entender e a lembrar, para a gente finalizar, Mateus, capítulo 19. Mateus 19, a gente começou com 18 e vai finalizar com Mateus 19. Vamos lá. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram ele muita gente, curou. E então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-lhes e dizendo-lhe que é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe. Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio? Aí você vai ver no decorrer dos próximos versículos que Jesus estava tratando de um assunto de adulto. Qual era? Fala mais alto. Divórcio. Agora vai para o versículo 12. Para o versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Vocês entenderam os discípulos aqui, sim ou não? Vocês estão crucificando eles. O assunto era de quê? Era divórcio, era assunto de adulto. Quem é que estava lá chorando, gritando? Tinha gente chorando? Sem dúvida. Tinha mulher triste, tinha homem, às vezes, nervoso, triste também? Sim. A discussão ali era sobre divórcio. Você imagina Jesus tratando sobre adulto, sobre situações de adulto, sobre assuntos de adulto, e aí vem aquela barulhada, porque criança tem barulho. Criança chegou. Aí os discípulos, opa, vão fazer o quê? Vão impedir, porque agora não é hora, porque é assunto de adulto. Mas olha o que o nosso Jesus falou.
O nosso Jesus parou a conversa de adulto que estava tratando aqui. E o nosso Jesus foi impor as mãos. E a Bíblia vai dizer em alto e bom som, para que lhe impusesse as mãos. Jesus, porém, disse... Jesus repreendeu eles e disse: deixai os pequeninos e não os estorveis, porque dos tais é o reino. O que Jesus estava falando para mim e para você naquele momento? Ei, o assunto aqui é de adulto, mas eu vou deixar esse assunto de adulto porque eu vou agora tocar nas crianças, eu vou impor as mãos nelas, eu quero que elas me conheçam, porque o quanto antes uma geração conhecer Jesus verdadeiramente, mais e mais crianças cheias da presença teremos na terra, e menos divórcio a gente vai tratar amanhã. Quem está entendendo isso, levanta a tua mão, porque Deus vai te usar para você ser luz na vida dessa geração. Você vai chegar com a verdade bíblica, você vai chegar com a verdade do Senhor para que os seus filhos, os seus alunos entendam seu corpo, valorizem seu corpo, cuide do seu corpo, saiba o nome correto das partes do corpo, saiba cuidar do corpo, saiba o limite que tem que ter com o corpo do outro. Isso tudo é Bíblia. Isso tudo é palavra, porque é assim que a gente trabalha a proteção. Ensino efetivo e transformador. Eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar. Coloca a canção lá, por favor, amor. Já pode pedir ele para soltar. Só soltar aquela canção que está lá. E para a gente finalizar esse momento, eu queria... Não sei se ela vai estar aqui nesse slide. Era a história aqui. Acho que tirou. Uma menina chamada Lucélia Rodrigues, que foi adotada em Goiânia por uma empresária. Lucélia foi abusada, foi maltratada, mas ela encontrou Jesus. Lucélia foi transformada pela vontade de Deus. Ela foi curada dos traumas que ela vivenciou. E eu quero dizer para você que aqui dentro, eu sei que tem pessoas que viveram traumas de toques indevidos. Viveram traumas de situações abusivas. Mas eu quero te dizer que assim como eu, nós não somos mais vítimas lá de trás. Nós somos protetores agora de uma geração. De um Jesus que veio há tantos anos atrás, milhares, dizendo: ai daquele que fizer tropeçar uma criança. Hoje você não vai mais tropeçar. Hoje você vai ajudar para que crianças não tropecem. Feche os seus olhos para orar. E eu quero convidar aqui na frente você que quer ser um agente de mudança e de transformação na sua cidade. Você que quer ser usado por Deus para mudar histórias de crianças, de adolescentes, de famílias. Deus está chamando você aqui para renovar suas forças. Porque nós estamos lutando contra o próprio diabo. Mas maior é o general que nos mandou para essa guerra. O Senhor é conosco. Pode soltar o louvor, por favor. Ele não nos deixou desamparados. Ele não nos deixou sozinhos. Márcio, eu esqueci de te pedir permissão para orar por eles. Mas, por favor, eu quero orar por vocês. E eu sei que o meu Jesus já está trazendo cura aqui. O Senhor sente a nossa dor. Ele sabe, mas Ele também nos ajuda a sair dela. E não há nada que Ele não possa fazer. Porque Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. E nós vamos levar a cura dEle para outros lugares. Jesus, eu quero trazer ao Senhor, Pai, cada vida representada aqui, Senhor, que estão no Teu altar entregando, Senhor, as suas ansiedades. Senhor, as suas dores, os seus anseios, Senhor. E muitas vezes achando que não estavam sendo vistos pelo Senhor. O Senhor vê, o Senhor contempla. E o Senhor diz: levanta-te, levanta-te. Porque no mundo nós teríamos aflições, mas nenhuma delas nos impedirá de viver o propósito do Senhor.
diante do teu povo, Jesus. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor. Tem mais alguém aguardando? Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a cura do Senhor está aqui. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas quando foi feita a promessa que iria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Renova, Jesus. Renova, Jesus, tuas filhas. Renova e traz a cura. A cura. A cura. A cura. Oh, Jesus. Há um povo que aguarda o céu. Seremos protetores de uma geração que irá conosco para este lugar, onde não haverá mais nenhuma dor. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Eu tenho protetores neste lugar. Eu não posso tocar em todos, mas o Espírito Santo está abraçando você. O Espírito Santo está tocando em você. E Ele faz o que nós não podemos fazer, porque só pode levar aquilo que temos. Receba cura e leve cura para todos os seus alunos, para a glória de Deus. Espírito Santo, faz o que nós não podemos fazer. Que a tua verdade seja cada vez revelada, para que possamos mergulhar na tua fonte inesgotável. Em nome de Jesus, receba a cura do Senhor sobre feridas que às vezes você não falou para ninguém, mas o Senhor conhece você. E hoje você pode ser o protetor que você às vezes não teve lá atrás. Não porque você não tinha pessoas que te amavam, mas porque essas pessoas não sabiam os perigos que rondavam. Mas hoje Deus está mudando história. E o conhecimento vai salvar muitas vidas. Para a glória de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida do Márcio, do pastor Álvaro e de todo o ministério, Senhor. Obrigada por esses professores. Dá um abraço em quem está aí do seu lado. Dá um abraço bem apertado, isso. O abraço, ele é mundo real. Receba de Deus em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Peço perdão pelos minutos que eu ultrapassei.